Muito boa noite a todos. Estou em São Paulo, vídeo de número 142, quando os fundamentos se transtornam. Vídeo gravado no dia 9, estou disponibilizando hoje no dia 10, porque dia 9 de novembro de 2013, fechei o ciclo de 72 anos bem vividos pela graça de Deus. E agora estou começando a caminhar nos 73 anos, então 72 anos completos, mais um dia dos 73 anos. Depois eu comemoro para o ano que vem, tudo bem. E esse vídeo, ele me traz assim uma reflexão que eu queria repartir com vocês, que é sobre os fundamentos sociais, fundamentos da vida particular, da vida pessoal, da vida familiar, ou seja, a base. Você constrói um prédio, você primeiro prepara os fundamentos, aquilo que vai lastrear, que vai permitir você levantar o edifício sobre ele, e os fundamentos, depende do ponto de vista onde você vai colocar essa questão, pode ser fundamentos do ponto de vista político, do ponto de vista familiar, social, enfim, qualquer que seja. Mas aqui trata exatamente dos fundamentos da vida humana, exato. E o Salmo de número 11, que é um texto que eu sempre guardei muito no meu coração para esses momentos de reflexão, é um texto que eu aprecio muito. Deus salva os retos e castiga os ímpios. Salmo de Davi para o cantor Mor. E notadamente o versículo de número 3, em que ele pergunta: se forem destruídos os fundamentos, o que pode fazer o justo? Né? E no verso 1, então, ele começa: no Senhor eu confio, como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro, pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. E aí no verso 3, se os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Muito bem, nós temos dois grandes eventos registrados na Bíblia que traz para nós exemplo do que devemos ser, como devemos andar, caminhar, o que não podemos fazer. Primeiro se deu, está lá em Gênesis 6, 5, versos 5 a 8, em que diz lá que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração e disse: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E foi aí que Deus mandou que Noé preparasse a arca de madeira de gofer, com todas as medidas que estão registradas aí no texto, e poria um casal de cada animal na arca, e durante 40 dias que choveu tremendamente, acredito que aquela geração não esperava por uma chuva daquela, porque um vapor regava a face da terra, como está lá declarado em Gênesis. Mas o certo é que a água desceu para valer e começou a inundar todos os cantos e o pessoal desesperado. Só que antes disso, ao preparar a arca, certamente que Noé deve ter sido aquele sujeito chato. Sabe aquele camarada chato que critica tudo aquilo que as pessoas fazem de errado e que contrariam a bondade de Deus, a santidade de Deus? São os chamados fundamentalistas nos dias modernos, não é? Por que somos fundamentalistas? Porque questionamos todo tipo de imoralidade. Só abrindo aqui um espaço, nós não temos conta com o que as pessoas fazem reservadamente nos seus aposentos. Isso é um problema deles e um problema de Deus para tratar deles depois. Mas as coisas se tornam públicas hoje. Isso está ficando de uma maneira descontrolada. E não é possível que esta sociedade continue dessa forma, ainda que, por mais que a igreja, o que nós falemos, ninguém vai mudar de opinião, de posição acerca disso, até que venha
o Senhor. Quando ele vier, então certamente tudo aquilo que se espera na sua palavra acontecerá. Vamos em frente. Qual foi o outro fato? Bem, a terra renasceu com Ló, exatamente com Ló, não, com Noé, desculpe, a sua família, e prosperaram na terra, cresceram e tal. Chegou até os tempos de Abraão, que morava lá em Padã Arã, e ele veio para Canaã, porque Deus havia dito para ele que daria para ele uma terra que mana leite e mel. Ele veio e trouxe o seu sobrinho Ló com ele, que não era para ter vindo ninguém, porque a ordem era: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá eu te abençoarei. Mas o Ló deve ter chorado tanto: ô tio, deixa eu ir contigo, e foi com ele. E Deus abençoou Abraão, consequentemente abençoou também a Ló. Os gados, a propriedade cresceu muito, começou a dar problema entre os pastores do gado de Abraão e de Ló, até que Abraão disse: olha, Ló, escolhe para onde você quer ir, se for para a esquerda eu vou para a direita, e vice-versa. E Ló olhou as campinas do Jordão, viu que eram verdejantes, então eu vou para lá. E foi lá para as campinas do Jordão, morar diante dos muros de Sodoma. E quando ele foi, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, olha para a esquerda, olha para a direita, e olha para todos os lados. Abraão, tudo isso é teu, eu tenho te dado. Olha que coisa maravilhosa, como é bom andar com Deus. E o certo é que lá nas campinas do Jordão, Ló, que estava diante dos muros, acabou indo para a cidade, foi morar dentro da cidade de Sodoma. As filhas, duas filhas e a esposa, se aclimataram com a vida da cidade, de libertinagem, vida folgada, sabe, ninguém para perturbar, não tinha lá um Abraão para estar chamando a atenção. E Ló, coitado, não obstante, a Bíblia declara algo sobre ele, que eu vou falar logo em seguida. Mas o certo é que Deus visitou Abraão no carvalho de Mamre, o Senhor esteve com ele, mais 2 varões. E disse: olha, por um acaso eu vou esconder de Abraão o que eu pretendo fazer, porque a medida de Sodoma já tinha subido diante de Deus. Deus já não aguentava mais aquela situação. E o certo é que, enquanto os 2 anjos que estavam com o Senhor foram para Sodoma, com certeza para tirar Ló daquela situação, Abraão começou a questionar com Deus. Está aí no livro de Gênesis, capítulo 18, porque Abraão era realmente um homem, era um homem amigo de Deus, e resolveu interpelar o Senhor com relação aos habitantes de Sodoma. Antes, porém, deixa-me ler para vocês, no capítulo 19, por que ela foi destruída. Olha só, eles não tinham ainda ido deitar-se, 19 verso 4, quando todos os homens de toda a cidade, parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa de Ló, porque tinham visto que 2 varões tinham entrado lá. Muito bem. E disse para eles, para Ló, chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Alguma tradução diz: para que os conheçamos. E não era o conhecer prazer, vocês são quem são, não. Era para abusar deles literalmente. E Ló sabia do costume daquelas pessoas, que trocavam de sexo entre eles, homem com mulher, e era uma balbúrdia, era uma confusão generalizada. Mas o certo é que Ló temeu tanto e disse: olha, eu tenho 2 filhas que não conheceram varões, vou pô-las para fora para que vocês façam com elas o que vocês bem entenderem, mas com estes varões não façam isto. Eu tenho certeza que Ló percebeu que não eram homens comuns que tinham ido à sua casa, que eram homens de Deus, varões de Deus. Talvez não soubesse que fossem anjos, mas sabiam que eram figuras importantes, e resolveu poupá-los, para chegar ao ponto de dizer: eu dou minha filha para vocês, façam o que quiserem. O certo é que aqueles varões, não, nós queremos é eles. E quando tentaram invadir a casa de Ló, os anjos os cegaram, e eles não podiam mais encontrar a porta, ficaram tateando, cegos. Enquanto isso, os anjos pegaram a Ló, e por sua vez a mulher e as 2 filhas, disse: escapa-te por tua vida, sai daí, porque Deus vai destruir a cidade. E saíram, não era para olhar para trás. Muito bem, mas foram lá para as montanhas, escaparam. A mulher foi transformada numa estátua de sal, está na Bíblia. Arqueólogos encontraram uma enorme pedra de sal na região ali, mas deixa isso para lá, vamos falar do resultado disso tudo. E o certo é que quando eles saíram da cidade, fogo e enxofre
caiu e destruiu Sodoma e Gomorra. E isso ficou para exemplo de toda a humanidade, que mesmo assim não tem temor a Deus e não se arrepende dos seus malfeitos. E vivem por aí. Isso está crescendo muito em nossos dias. Pois bem, a situação era tão difícil que Abraão perguntou para Deus: Senhor, se tivesse 50 justos, tu não a pouparias? E Deus disse a Abraão: Abraão, se tivesse 50 justos, eu pouparia Sodoma. Ai, Senhor, me perdoa. Se tivesse 50 menos 5, 45, eu pouparia. 40, eu pouparia. 20, eu pouparia. E Abraão chegou aos 10 e ficou calado, que se descuidasse, nem Ló sobraria nessa destruição toda. Vamos finalizar considerando que escreveu João, apóstolo João, na primeira carta, capítulo 3, versos 7 e 8, quando ele disse o seguinte, vamos lá: Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Que coisa, não? Tremendo. Que Deus maravilhoso. Pedro, na segunda carta, disse o seguinte: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou, agora presta atenção, o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Bem, para a gente concluir, eu diria o seguinte: como as pessoas gostam de arrumar semelhanças, imagens e referências, eu diria que Abraão aqui nessa questão, nessa reflexão, ele é o tipo do crente que tem as suas convicções de fé, que não abre mão delas, se resguarda, teme a Deus, procura andar na justiça, procura viver bem diante de Deus, e Deus está sempre com a sua mão estendida, mostrando o caminho da retidão. Em contrapartida, Ló não foi para o inferno, era um homem que sofreu por aquilo que escolheu, suas escolhas foram péssimas, mas vivendo naquela cidade, ele não suportava a maneira como aquelas pessoas viviam, e Deus o poupou daqueles sofrimentos. Claro que mais tarde a gente vê logo com as filhas dele o que acontece, o prejuízo que causa ao povo de Israel, gerando inimigos naquela posteridade dele com suas filhas, uma coisa tremenda. Mas a Bíblia o declara justo, porque às vezes tem pessoas que a cabeça delas não ajuda. Não adianta você querer enfiar a Bíblia inteira, porque ela não vai entender. Mas às vezes guarda aquele temor no coração, aquele tipo de ovelha que a gente tem que carregar nos braços o tempo todo, para que seja preservada a sua alma. A gente não descansa com elas. E tem aqueles que a gente nem se incomoda, eles caminham sozinhos, glorificam a Deus em todo o tempo. Então, meus queridos, o que pode fazer o justo? Não viver desenfreadamente, como vive esta sociedade. Não viver em maracutaias, não arrumar problemas à toa, não destratar ninguém. Viver com dignidade, com honestidade, com a sua família, com seus filhos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, com aqueles que o contratou para o trabalho. Portanto, eu só posso dizer o seguinte: Deus abençoe a sua igreja e guarde o seu povo nesses últimos dias que nós vivemos aqui na terra. Grande abraço, Deus vos abençoe no nome de Jesus. Hoje eu não diria nem 10 minutos, 14 minutos, abençoados.